O entendimento de um fator faz você conseguir lucrar, inclusive quando as ações caem. E eu não estou falando sobre especulação aqui, tá? Curto prazo, essa loucura, day trade, não, nada disso. Fica olhando gráfico, acompanhando notícia, não. Um fator, uma regra fundamental que se você entende e sabe aplicar, você faz como as mais de 1000 pessoas que hoje conseguem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Investidores sempre em alta. Você tem interesse em conhecer essa regra? Isso é essencial. Essencial. Se sim, assiste esse vídeo até o final, que com muita profundidade eu vou te explicar tudo isso. Tá bom? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que você pode utilizar para também se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na bolsa e consegue lucrar tanto nas altas quanto durante as quedas, certo? Tanto momentos de crescimento quanto momentos de crise da economia. Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou especialista em investimentos e o tema do episódio de hoje é o fator fundamental para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores. Como que está o cenário da economia hoje, agora, em março, abril de 2022? Para a gente responder isso, a gente tem que separar em cenário nacional e cenário internacional, tá bom? Então, primeiro eu vou te falar aqui sobre o cenário nacional, depois eu vou te falar sobre o cenário internacional, para você entender como que tá a situação. Depois eu vou te mostrar justamente como investir em um momento como esse, com tanta incerteza como em 2022, tá? Então, o cenário nacional. O que acontece? A inflação, já pega papel e caneta. Gente, entrou numa live minha, não tem enrolação. Pega papel e caneta porque você vai aprender muita coisa, você vai precisar anotar, tá? Primeiro, a inflação é o gatilho de tudo na economia. Reforço. Inflação é o gatilho de tudo na economia. Vinícius, o que é inflação? Inflação nada mais é que o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então, você consegue perceber com clareza que os preços no supermercado estão subindo. Você consegue perceber com clareza que os preços nos postos de combustíveis estão subindo. Então, o que é esse aumento médio dos preços de tudo que a gente compra? Pega alimentação, pega transportes, pega educação, pega várias coisas que as pessoas consomem, se calcula uma média. Basicamente, existem vários índices de inflação que basicamente você consegue ver quanto que os preços estão subindo ou caindo com o passar do tempo. Durante pequenos períodos de tempo pode acontecer deflação, que é uma inflação negativa, tá? Mas a inflação é o gatilho de tudo. Aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Inflação em alta é sinal de crescimento. Por quê? Pensa o seguinte, digamos que você está numa economia, você está vivendo e os preços de tudo nessa economia estão subindo. Se os preços estão subindo, significa que... Pode ter vários significados, mas se os preços estão subindo, significa que a economia está aquecida, porque os preços estão subindo. Se os preços sobem de forma consistente e o consumo continua consistente, quer dizer, tudo está ficando mais caro, só que as pessoas elas estão recebendo aumento salarial. E elas estão conseguindo pagar as coisas mais caras e todo mundo está crescendo junto. Então, inflação é bom até um certo nível. Tem que ser controlado. Por quê? Qual é o outro lado da moeda? A inflação desvaloriza a nossa moeda. Como assim? Se eu te disser assim, ó, hoje o real vale muito menos do que valia 20 anos atrás. Por quê? Porque, poxa, 20 anos atrás o Kinder Ovo no posto de combustível era 50 centavos. Hoje eu fui ver um Kinder Ovo, eu fui no mercado um tempo desse, não sei exatamente quanto tempo atrás, e olhei um Kinder Ovo assim, caraca, esse negócio tá R$9 no mercado. Imagina no posto de combustível. Não sei nem se vende no posto de combustível, tá? Então o que acontece? A inflação, ela tem que existir, mas tem que ser controlada, senão ela desvaloriza a moeda. E aí a nossa moeda perde poder de compra. Aí eu preciso de, uma quantidade infinita de dinheiro para comprar coisas supérfluas, basicamente. E existem vários tipos de inflação, tá? E eu não vou te explicar todos eles aqui porque não vem ao caso nesse momento. Quais os tipos de inflação que existem? Existem dois principais. O IPCA e o IGPM. O que é o IPCA? O IPCA é o índice oficial da inflação do país. É o índice que mede, quem mede ele é o IBGE, o índice que mede a inflação para as famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país. Então, basicamente, o IBGE tem acesso a mais ou menos o que essas pessoas compram, e aí eles vão à rua, eles vão a mercado ver como que está a evolução dos preços mês a mês
de tudo que essas famílias, em média, compram. E eles conseguem ver mais ou menos quanto que as coisas sobem, fazem uma média ponderada ali e conseguem ver, né? Algumas coisas têm mais peso, outras coisas têm menos peso, depende do consumo. O que é o IGPM? O IGPM é aquele índice de inflação que é usado geralmente para aluguel, que é usado geralmente para correção de contrato de telefonia, para correções de contratos em geral. E basicamente, por que o IGPM é usado para isso? Porque o IGPM ele é a inflação não das famílias, não das pessoas, mas a inflação da economia. A inflação, ele pega tanto a inflação do atacado, que pega o setor industrial, a inflação para o setor agrícola. Uma outra parte é a inflação do consumidor, só que ele não pega o IPCA, ele pega outro, ele pega o IPC. E ele também pega a inflação, o aumento de preços para a construção civil. Então ele pega todos os principais setores do país. Construção civil, setor industrial, setor agro e para as famílias. Então ele faz um grande conjunto, é um índice de inflação da economia como um todo. E no Brasil, quando a gente vê qual é o cenário atual, qual é o GPM atual, qual é o IPCA atual, como que está a inflação no Brasil? Galopante. E IGPM nos últimos 12 meses está em 16,12%. Até anotei aqui para não esquecer. 16,12%. Quanto que está o IPCA? O IPCA continua subindo mês após mês. O dos últimos 12 meses está em 10,54%. E olha que existe uma defasagem. Como assim? Primeiro, desde 2020 tem essa defasagem, tá? Que está sendo passada do IGPM para o IPCA. O que acontece? Primeiro, o preço das coisas aumenta para as empresas. E depois as empresas repassam para os consumidores. Só que, deixa eu te dar um exemplo. O aço chegou a subir 200%. Desde 2020 para frente. Só que não foi repassado os 200% para o consumidor. Uma parte foi repassada, a outra não. Por quê? Porque, poxa, tinha muita gente ficando desempregada, a renda das pessoas estava mais baixa. Só no ano passado, a renda média das pessoas caiu 11%. Então, as empresas dão uma segurada. Vou reduzir minha margem de lucro para eu não perder participação no mercado, para o meu consumidor não ir lá e comprar da outra empresa. Então, o IGPM está bem mais alto do que o IPCA, 6% acima. É normal que isso tenha uma transferência. Em janeiro, eu já falava que, poxa, na época lá a expectativa da inflação era 5%. Para mim, esse ano, em janeiro, era 7 ou 8 por baixo. E pode ser muito maior. Então, o que acontece? A gente ainda pode esperar uma inflação ainda maior nesse ano, tá? E quando a inflação é muito alta, isso faz com o quê? Faz com que as pessoas consigam comprar menos coisas, porque tudo sobe de preço. Poxa, imagina o seguinte cenário. Você não precisa imaginar, você está vivendo ele. Você tem uma certa renda, seja salário, prolabore, seja o que for. Preço de tudo sobe 10%. A renda média das pessoas cai 11%. Caraca! É 20% de defasagem. Então as pessoas, na realidade, têm 20% a menos de dinheiro para comprar o que elas precisam. E aí o que acontece isso? Poder de compra diminui. Se o poder de compra diminui, isso geralmente ataca o quê? Na diminuição do consumo. Então, inflação em alta é bom se for branda. Se for muito alta, o que acontece? Corrói o poder de compra das pessoas. Corroeu o poder de compra das pessoas, o que vai acontecer? As pessoas compram menos. As pessoas comprando menos, as empresas vendem menos. As empresas vendendo menos, o que acontece? As empresas lucram menos. Já é esperado para 2022 que as empresas reduzam o seu lucro frente a 2021. Por quê? Por causa do aumento da nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. O que é isso, taxa Selic? É a taxa de juros referência para a economia. Então, a cada 45 dias, o Copom, o Comitê de Política Monetária, que é um comitê formado por alguns diretores do Banco Central do Brasil, se reúne para definir a taxa básica de juros do Brasil para os próximos 45 dias. Pela inflação já está alta, cada vez mais alta, e pelo medo de um contágio ainda maior do IGPM na inflação, no IPCA, o Copom está subindo essa taxa Selic e continua subindo. A gente teve um aumento agora para 11,75%, o próximo já está meio que combinado que vai para 12,75% e depois, a depender, pode ir mais além com muita tranquilidade. Já se espera, tá? Uma taxa Selic a 13%, 14%, 15%. Não tem como a gente prever o futuro também. Mas o que acontece? Um aumento, então, uma inflação muito alta, como é o nosso cenário hoje, faz as pessoas terem menos poder de compra. As pessoas consomem menos, as empresas vendem menos e naturalmente passam a lucrar menos, certo?
Ao mesmo tempo, quando o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, aumenta a taxa Selic, o que ele está dizendo para as pessoas? Parem de pegar empréstimos e financiamento. Parem de pegar empréstimos e financiamentos. Por que cargas d'água? Porque eles ficam mais caros. Se aumenta a taxa Selic do país, aumenta as taxas de juros de tudo na economia. Aumenta a taxa de juros de financiamento, de empréstimo, de crediário, do que for. Se as pessoas elas param de pegar mais empréstimo e financiamento, elas consomem ainda menos. Não é mais só em relação ao dinheiro que elas têm, que agora tem um menor poder de compra. Agora elas param de pegar crédito, param de pegar empréstimo e financiamento que for e reduzem ainda mais o consumo. Só que muitas dessas pessoas, 70% dos brasileiros, têm dívidas. Algumas pessoas precisam para sobreviver, outras pessoas não, elas se acostumaram a viver com dívidas. E aí o que acontece? Essas pessoas que têm dívida para pagar, elas têm que pagar agora juros muito mais altos, porque a taxa Selic subiu. Muitos dos financiamentos imobiliários, eu alertei muito o pessoal na época que isso surgiu, que parecia uma revolução maravilhosa, mas muitos dos novos financiamentos imobiliários, eles são atrelados à inflação. E aí, você tinha que pagar lá a inflação mais 5% ao ano. E, poxa, parecia na época que a inflação estava em 2%, 3%, parecia maravilhoso. Poxa, vou pagar só 8%. Só que, só 7%, só 8%. Só que, agora a inflação está 10%, as pessoas estão pagando 15% de taxa de juros ao ano. Então, reduz ainda mais o consumo das pessoas. Por consequência, o consumo diminui, empresa vende menos, empresas vendem menos, o lucro cai. Lucro cai, mas não para por aí. O lucro cai ainda mais, porque talvez você saiba, talvez não, 95% das empresas que têm ações na bolsa têm dívidas. Tem mais que isso o percentual. Tem dívidas. E ter dívida para uma empresa de capital aberto, ou seja, que tem ações na bolsa, é uma ótima sacada, porque ela consegue alavancar o seu negócio, certo? E o que ela paga de juro da dívida, ela consegue abater do imposto de renda. Então ela consegue alavancar o seu negócio de uma forma que ela não conseguiria, porque ela não tem todo aquele dinheiro, e ainda consegue abater o que ela paga de juro do pagamento, do cálculo para o pagamento do imposto de renda. Só que agora, imagina o seguinte, início de 2021, a taxa Selic estava em 2%. Agora já está em 12% e pode ir mais além. Então as empresas, pelo menos por uma parte da dívida delas, elas estão pagando 6 vezes mais juro. Se as empresas estão pagando muito mais juro, se as pessoas estão pagando muito mais juro, ninguém pega empréstimo, ninguém pega financiamento, ninguém pensa, pensa numa empresa agora, vou investir e construir uma nova fábrica, empregar pessoas para aumentar a minha produção. Quer aumentar a produção, você está diminuindo o consumo. Não tem nem que aumentar a produção. A lógica vai ser o oposto. Então, as empresas também não focam em crescer o seu negócio, também não focam em contratar mais pessoas. Falei aqui sobre famílias, falei aqui sobre empresas. Então, se as empresas vendem menos, lucram menos, se as empresas pagam mais juro pela dívida, o que acontece? O lucro delas cai porque elas vendem menos e o lucro delas cai ainda mais porque elas pagam mais juro pela dívida. Lucros em queda significam ações em queda. É o que a gente vê de junho para cá. Vinícius, agora nas últimas semanas as ações estão subindo. Calma. Se você olhar de julho para cá, você vê as ações caindo. Não fica na maluquice do curto prazo. Se você vê de forma consolidada, as ações estão caindo. E essa alta que está tendo agora pode ser simplesmente uma alta especulativa. Assim como pode não ser. Basicamente, o ouro do investidor sempre é alto, é que não precisa saber o que vai acontecer, consegue lucrar independente do cenário. E é isso que você está aprendendo aqui. Mas a gente está indo profundamente para você ter um entendimento enraizado, de forma que você nunca mais tenha dúvida sobre isso, como funciona a economia como um todo, quando o investimento se valoriza, quando se desvaloriza, você vai entender tudo isso hoje, tá? Além das famílias e das empresas serem impactadas, o governo também é impactado. Talvez você saiba, talvez não, o que acontece? Parte da dívida pública do governo, e todos os países têm dívida, são atrelados à taxa Selic. Outra parte é atrelada à inflação. Ambos estão altos, ambos estão elevados. Então, o que acontece? Num cenário como esse, aumenta o custo da dívida do governo. O governo, o que ele vai fazer? Eu não estou falando do governo, gente. Não venham com bateção de lata, panela e boca nos comentários, no chat sobre política. Pelo amor de Deus. A coisa mais chata que virou Brasil é essa bateção de boca sobre política.
Antigamente era muito mais civilizado, hoje tá uma baderna. Então, nos meus vídeos, nos meus conteúdos, nas minhas lives, não tá permitido ficar batendo boca sobre política, tá? Vamos combinar isso aqui pra gente ter uma harmonia aqui no nosso movimento, tá? Vamos lá. Os governos, de forma geral, eles gastam mais do que arrecadam. Isso é uma realidade no Brasil nos últimos anos, tá? E o que acontece? Há vários governos. O que acontece? O governo ele pode controlar os seus custos, só que até uma certa medida, porque muita coisa é votado no Senado, muita coisa é votada no Congresso, muita coisa não tem nem como o governo mexer, de tão engessado que são as contas públicas. Eu já trabalhei com patrimônio público e é um negócio extremamente burocrático e complexo, você não consegue mudar praticamente nada. Então, o governo ele tem dívidas, certo? Só que de onde que ele vai tirar o dinheiro para pagar essa dívida que está muito mais cara, que ele tem que pagar uma taxa de juros muito maior? Ele não tem onde tirar. Geralmente, o que ele vai fazer? Vai aumentar imposto. Então, futuramente, independente do governo que venha, a gente pode ter aumento de impostos. Aumentando impostos, o que acontece? Reduz ainda mais a renda das famílias, das pessoas e das empresas que possivelmente vão vir a pagar mais imposto. Então, você consegue perceber que no Brasil a gente tem um campo preparado para uma grande crise? Você consegue perceber que as ações subindo em 2022 não deve ser um cenário de euforia para você? Deve ser um ponto de atenção e de cuidado? Por quê? Se você analisa o cenário, você vê que, poxa, alguma coisa está errada aqui. Ou tudo que aconteceu na história sempre esteve errado e só agora está certo. Ou essas ações subindo agora tem algum cheiro estranho e especulativo que pode vir a passar. Não necessariamente vá, mas que pode vir a passar e foi simplesmente um soluço dentro de um movimento de queda. Mas o fato é que você entende que existe incerteza, que existe muito risco. Agora, pode ser que não aconteça. Se ocorrer diminuição do gasto público, se acontecer uma série de fatores que levem a inflação a cair mais rápido do que esperado, que leve a taxa Selic a cair mais rápido do que esperado, pode ser que não tenha crise. Mas assim, precisa de um alinhamento dos astros de verdade, tá? É justamente por causa de todo esse contexto que a gente vê essa dinâmica acontecendo. Vinícius, eu já vi, cada 10 vídeos que eu vejo seu, um tem esse gráfico. Tem, porque eu quero que você entenda e grave isso. O que esse gráfico mostra? Vinícius, você me falou que eu não precisava de gráficos para investir na bolsa. Você não precisa de gráficos. Agora, tudo que eu te falar eu vou te provar. E eu preciso te provar o que eu vou te afirmar agora. Eu preciso que você veja com seus olhos, tá? Você não vai olhar o desenho da pirueta que o gráfico faz para decidir investir. Você só vai confirmar o que eu vou te falar agora, tá? O que você está vendo nesse gráfico aqui? Nesse gráfico você vê o que acontece com as ações aqui no Brasil, pela linha azul, em momentos de queda e elevação da nossa taxa básica de juros, da nossa taxa Selic, tá? Então, basicamente, o que a gente vê, ó? Entre 2005 e 2008, a gente viu a nossa taxa Selic aqui cair, certo? O que aconteceu com as ações? Subiram. E, em 2008, a gente viu a taxa Selic subir. O que aconteceu com as ações? Caíram. Entre 2008 e 2010, a gente viu a taxa Selic cair. O que aconteceu com as ações? Subiram. Entre 2010 e 2011, mais precisamente, a gente viu a taxa Selic subir e as ações caíram. Entre 2011 e 2013, a gente viu a taxa Selic cair e as ações subiram. Entre 2013 e 2016, a gente viu a taxa Selic subir e as ações caíram. Depois de 2016, o que aconteceu? A taxa Selic caiu de 14,25% para 2% e as ações subiram e isso continuou acontecendo com o passar do tempo. O que a gente está vendo no Brasil desde 2021? Exatamente. A taxa Selic subindo e as ações caindo, embora estejam subindo agora no curto prazo. Então, é natural quando a taxa Selic sobe, as ações caem. É por isso que, aqui vem a primeira chave, quedas nas ações são esperadas. Acontece de tempos em tempos. Por quê, Vinícius? O que determina isso? Você vai aprender ainda nessa live. Mas vamos adiante. Tudo certo com o cenário nacional? Vocês conseguiram pegar? Conseguiram entender? Maravilha. Olha agora, cenário internacional. O que está acontecendo no cenário externo, internacional? O mundo
as economias mundiais estão respirando por aparelhos desde a crise de 2008, desde o estouro da bolha imobiliária americana, que aconteceu lá em 2008, certo? De 2008 até hoje, o grande problema do mundo era que os países não tinham inflação. Os preços não subiam nos países, eles estavam a um passo da crise. Só que agora o problema é exatamente o oposto. A inflação está galopante no mundo inteiro. Dá uma olhada no que eu vou te mostrar aqui agora, tá? Inflação dos Estados Unidos chega a 7,9%, o maior patamar em 40 anos. Ah, é só aqui que está ruim a gasolina? A gasolina subiu 6,6%, representou quase um terço de toda a alta mensal. Lembrando que isso aqui é de fevereiro, porque o dado de março só vai ser divulgado em abril. Então nem tinha acontecido toda essa alta do petróleo ainda. Desde 1982 não tinha uma inflação tão alta como essa. O que está acontecendo na Alemanha? Inflação na Alemanha em 2021 foi a maior em quase 30 anos. Então a gente vê, e a Alemanha é a principal representação da economia na Europa, tá? Então a gente vê o que está acontecendo. A inflação está galopante no mundo inteiro. Está em patamares recordes em alguns lugares e não é uma jabuticaba brasileira. Só que, como que estava a taxa de juro nos países ao redor do mundo? Dá só uma olhada. Gente, conteúdo meu não é superficial. Pega papel e caneta e anota. Eu já te avisei no início da live, não sei se você levou a sério. Pega papel e caneta e anota. Muito insight você vai tirar daqui, muito conhecimento. Olha só, nesse site aqui a gente consegue ver, o Trading Economics, a gente consegue ver a taxa de juros atual de cada país do planeta, certo? E aí a gente vê o quê? Suíça, menos 0,75. Japão, menos 0,1. Olha que louco. Estados Unidos estava em 0,25 e agora mudou para 0,5. Na verdade, eles têm uma banda. Estava em 0 a 0,25 e agora é 0,25 a 0,5% ao ano. Vários países na Europa com taxa de juros zero. Gente, isso aqui é uma aberração, isso aqui é uma loucura. Por quê? O que significa uma taxa de juros zero? Qual é a referência para os investimentos de renda fixa mais conservadores? É a taxa de juros, é a taxa Selic. Aqui no Brasil e, por exemplo, nos Estados Unidos, o nome da taxa de juros é Fed Funds Rate, tá? Mas basicamente, vamos pensar no caso da Suíça aqui, ó. Deixa eu abrir aqui e detalhar para você. Ó, Suíça. Vamos pegar os últimos 10 anos, 25 anos. Ó, crise de 2008. O que aconteceu aqui? A taxa de juros na Suíça estava em quase 3%. Blue desabou para quase zero para o país não entrar em crise, depois desabou para zero, depois foi para o campo do negativo e está até hoje lá. Desde 2015, o que acontece? Basicamente o seguinte, se você investir em renda fixa na Suíça, não é o que está acontecendo com você que tem dinheiro na poupança, que o seu dinheiro está queimando lá, que você vê o número subir, só que ele compra cada vez menos coisas porque a inflação está maior que o teu rendimento. Não, lá é pior. Lá significa que se você investir R$1.000, daqui a pouco tem 999, daqui a pouco 998, daqui a pouco 997 e assim por diante. É muito pior. É muito pior. O que é isso? O que todos esses países estão fazendo até hoje e qual é o resultado disso? Essa inflação galopante no mundo inteiro. Eles estão obrigando as pessoas a comprar. Como assim? Bom, lembra que eu te expliquei sobre o consumo? O que faz uma economia crescer? Pessoas consumindo. Só que, nesses países, desde 2008, desde a crise de 2008, o país estava prestes a entrar em crise. Qual foi a arma que eles usaram para o país não entrar em crise? Fazer as pessoas não ter rendimento nenhum na renda fixa. E aí as pessoas mais conservadoras, o que elas fazem? Elas vão pensar assim, ó, bom, se eu deixar meu dinheiro na renda fixa, eu vou ter um rendimento zero. Então, se eu vou ter um rendimento zero ou negativo, eu vou gastar. Vou comprar as coisas que eu quero. E aí as pessoas passaram a consumir mais e o país se manteve ali respirando por aparelhos com essa aberração que é uma taxa de juros zero ou negativa, até que explodiu a inflação. Só que o que acontece? Algumas pessoas, elas não consumiram, elas foram investir em renda variável. Por isso que a gente vê essa grande bolha aí nos últimos 10 anos, de 2008 para cá, uma grande valorização nas ações na Europa, nos Estados Unidos. Por quê? Justamente por conta disso. Não tinha para onde correr. Ou o cidadão investia em ações na bolsa, de uma forma geral, principalmente em ações, que é o investimento mais conhecido, ou ele consumia e gastava tudo. Então ele não tinha muita saída. Por quê? Porque o rendimento da renda fixa era zero. Então é por isso que a gente vê
Esses países que sobreviveram por conta disso e agora vão começar a pagar a conta, e essas bolhas que foram criadas ao redor do mundo de grandes valorizações das ações sem muito sentido prático, certo? Mas por que isso é importante? Por que é relevante você saber disso? Porque só isso não bastava, não pelo menos para as maiores economias do mundo. Mais do que só manter a taxa de juros no nível de zero ou no nível do negativo, que é uma aberração, você entende, né? Você investir, perder dinheiro na renda fixa de forma nominal, ou seja, o número ir caindo, isso é uma aberração. Mais do que isso, Europa fez isso, Japão fez isso, Estados Unidos fez isso. O que eles fizeram? Para sustentar a economia sem decrescer, sem entrar em crise, o que eles fizeram desde 2008? Eles injetaram dinheiro artificial na economia. É isso que você vê nesse gráfico aqui. Como assim injetaram dinheiro artificial? Dinheiro artificial, Vinícius? Para aí. Talvez você saiba, talvez não, mas desde 1971, desde a conferência de Bretton Woods, o dinheiro não tem mais lastro. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi acordado, foi definido que todas as moedas teriam lastro no dólar e o dólar teria lastro no ouro. A partir de 1971, para os Estados Unidos não entrarem em crise, o ex-presidente americano ele foi lá e tirou temporariamente, esse temporariamente já dura quase 51 anos, temporariamente o lastro do dólar no ouro. E a partir dali, todas as moedas perderam o seu lastro, porque tudo era lastro em dólar, e o dólar era em ouro, o dólar não tinha mais lastro em ouro, então basicamente ninguém tinha mais lastro. Então hoje, o dinheiro não tem lastro. O dinheiro que existe é com base na confiança. Não existe assim, ó. Antigamente sim. Um país tem tanto de dinheiro em circulação por conta das reservas que ele tem. Ele tem tanta reserva, então ele tem tanto de dinheiro. Pronto, existia. Hoje não. Hoje você pode imprimir, você não. Mas hoje os governantes podem imprimir dinheiro, injetar na economia, gera uma série de efeitos, gera inflação. Uma das coisas que aconteceu no Brasil foi a injeção de dinheiro por conta de todo o cenário, da pandemia, enfim. Mas isso acabou gerando inflação e a sociedade acaba pagando a conta via inflação, mas o fato é que os governantes eles conseguem fazer isso. E basicamente isso é o que foi feito nos Estados Unidos. Até 2008, até o estouro da bolha imobiliária americana em 2008, você vê que existia 925 milhões de dólares injetados na economia americana. No ato da crise, logo em setembro, quando foi à falência o Lehman Brothers, um dos maiores bancos do planeta, o que aconteceu? Na hora já foi injetado mais de 1 trilhão na economia. 1 trilhão com T de trem. Não se fala mais em bilhão, é trilhão. E aí, com o passar, qual era a ideia deles, né? Vamos injetar na economia para depois tirar. E eles tentaram tirar um pouquinho aqui, ó. Vamos injetar para o pessoal ficar, para as empresas pararem de quebrar, para os bancos pararem de quebrar, vamos comprar essas empresas quebradas para as pessoas não serem demitidas, e assim que tudo ficar bem, as pessoas se acalmarem, os investidores se acalmarem, a gente vai lá e tira esse dinheiro da economia. E eles tentaram fazer isso, não deu certo, quase entrou em crise, voltaram a colocar mais dinheiro, tentaram tirar de novo, voltaram a colocar mais dinheiro, tentaram tirar de novo, não adiantou, colocaram mais. E aqui, ó, em 2015, já tinha 4,5 trilhão de dólares injetados na economia americana. De 2008 para frente, mais de 3 trilhões já tinham sido injetados na economia. 3 trilhões e meio. De 2015 para frente, eles vagarosamente começaram a tirar, colocar, tentar de tudo que é jeito desinflar essa bolha. E aqui, ó, de 2008 para frente, eles conseguiram de uma forma mais massiva, só que antes mesmo de estourar os lockdowns e tudo mais, a semana do álcool gel ali em 2020, basicamente os Estados Unidos estavam quase entrando em crise e eles tiveram que injetar bastante dinheiro na economia, aqui quase meio trilhão. E aí depois que estourou o lockdown, de uma hora para outra eles saíram de 4 trilhões injetados na economia para nada mais, nada menos que 7 trilhões. 3 trilhões foram injetados na economia. E desde lá, olha só, o que a gente vê acontecendo? A gente vê isso aqui, ó. Eles tinham um regime, uma política de injetar 120 bilhões de dólares por mês na economia. Todo santo mês, desde março de 2020. 120 bilhões, cravadinho. Injetando e inflando uma bolha cada vez maior. De fato que hoje a gente vê o quê? 8,962
trilhões de dólares injetados na economia. Se você for ver, por isso que eu comecei a explicação lá com antes de 2008, para você entender. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui, quando tinha 900 bilhões injetados na economia. Agora tem 8,9. 8 trilhões foram injetados na economia. De lá para cá. Tudo isso para quê? Para os Estados Unidos não entrarem em crise. Quando a gente olha para a Europa, quanto que foi injetado pelo Banco Central Europeu? 8 trilhões? Pior, de euros. Então a gente vê esse cenário artificial na economia no mundo inteiro. Só que uma hora você tem que pagar a conta. Uma hora você tem que pagar a conta. E essa hora pode estar chegando. Por quê? O que acontece? Você injeta tanto dinheiro na economia, você cria uma bolha. Você tem duas possibilidades. Ou você, e é justamente por isso que as ações estão se valorizando muito lá fora, tá? Europa e Estados Unidos, durante todo esse tempo. Por causa da injeção, 8 trilhões é muita grana. Só que o que acontece? Eles estavam prorrogando a crise desde 2008, prorrogando, e cada vez inflando mais, e tem duas possibilidades. Ou você desinfla um balão, uma bolha, ou basicamente a bolha estoura em algum momento. Tudo que os governos querem é desinflar essa bolha, só que pode ser que ela estoure. Principalmente agora com aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E além disso, a redução dos estímulos na economia. E mais do que a redução, a retirada dos estímulos. Então sabe aqueles 120 bilhões que eram injetados por mês? Agora eles vão começar a tirar, a enxugar, a tentar desinflar essa bolha ao mesmo tempo em que elevam as taxas de juros. E com o aumento da taxa de juros, o que você viu? O que acontece com as ações? Desaba. Natural. Normal. Em todos os períodos de tempo, em todos os países. Tá? Inclusive o próprio presidente do Banco Central, olha o que ele disse. Ações caem, isso aqui é uma manchete, tá? 21 de março. Ações caem nos Estados Unidos após Fed, Banco Central Americano, que é o Federal Reserve, sinalizar alta rápida dos juros contra a inflação. Então, o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central Americano, ele já deixou bem claro que a inflação, provavelmente, a taxa de juros provavelmente vai subir de forma muito mais veloz do que o esperado. Isso é o cenário Estados Unidos e Europa, tá? Você já viu a dinâmica de taxa Selic e ações. Fora isso, a gente tem um setor imobiliário na China, que é um parceiro comercial muito grande, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil. Tá? E a gente vê o setor imobiliário muito fragilizado por lá. Olha só o que aconteceu agora há pouco. Até mostrei isso na live da última segunda-feira. Bolsa de Hong Kong suspende negócios com ações da Evergrande. Evergrande é um dos maiores grupos de incorporação imobiliária. Soma uma dívida de 300 bilhões de dólares. Gente, 300 bilhões de dólares em dívidas. É muito dinheiro. Então, assim, ele deve para muitos bancos. Tem um poder de destruição muito grande, e ele já começou a dar calotes. Não é uma exclusividade da Evergrande. Ó. Depois da Evergrande, 3 incorporadoras na China ameaçam dar calote. As ações da Evergrande já caíram 89% no último ano. Então, assim, a gente tem no Brasil uma situação complicada, conturbada. A gente tem nos Estados Unidos e na Europa uma situação complicada, conturbada. A gente tem na China uma situação conturbada e complicada. E a gente tem agora esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Que, na verdade, na minha visão, esse é um conflito entre Estados Unidos e Rússia, né? Mas o fato é que esse conflito ele pode perdurar, principalmente, e eu não quero que isso aconteça, se a Rússia conseguir o apoio da China. E você fica com dois grandes blocos competindo, né? Estados Unidos e Europa contra Rússia e China, e a gente volta à Guerra Fria. Vai ter uma terceira guerra mundial? Não sei. Mas, em termos de investimento, eu não me preocuparia muito. Se vai ter uma terceira guerra mundial, a gente vai dessa uma melhor e não precisa se preocupar com dinheiro, não. Mas, assim, creio que não, tá? Tô brincando, tô sendo enfático aqui, mas o que eu sei que vai acontecer? Guerra gera inflação. Inflação gera taxa de juros. Taxa de juros gera freio na economia. Freio na economia gera, você já sabe. Então, em um mundo onde existem muitas sanções, um país dá sanção no outro, sanciona a Rússia, e aí a Rússia sanciona os Estados Unidos, aí os Estados Unidos sanciona tal país que apoiou a Rússia, e aí assim por diante, o que acontece? Quando tem muita sanção e muita gente impedindo a livre negociação dos produtos, basicamente a oferta diminui.
Então, né, você tinha... a Rússia podia fornecer fertilizante, poderia fornecer petróleo. Só que agora ninguém mais compra da Rússia. Então, tem muito menos petróleo para os outros países consumirem. Se diminui a oferta, se você tem menos quantidade de algo para comprar, mas você tem uma necessidade de comprar aquilo, o que aquela pessoa para vender, ela vai fazer? Ela vai ver, poxa, tem 20 pessoas querendo comprar uma unidade que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou subir o preço. É natural, gente. Diminui a oferta, aumenta o preço. Aumentou o preço, aumenta a inflação. Aumentou a inflação, aumenta a taxa de juros. Aumentou a taxa de juros, freia a economia. Mas Vinícius, vai aumentar só algumas coisas. Não, gente. Tem guerra, petróleo sobe. Sobe o petróleo, sobe o frete. Sobe o frete, sobe tudo. Tudo que é material, tudo que é físico. Então, isso vem só para adicionar, dar um pinguinho maior ainda de incerteza no que a gente tem pela frente. Você percebe a sinuca de bico que a gente tem pela frente a partir de hoje? Você percebe a incerteza que a gente tem pela frente? E aí você pode pensar assim, Vinícius, vai ter uma quebradeira geral. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou entrar nisso agora. Bem capaz. Eu não vou investir na bolsa agora. Por quê? Basicamente, a renda fixa está rendendo pra caramba. O que eu quero saber da bolsa de valores agora? Meu Deus. Você ainda não aprendeu algo chamado custo de oportunidade. Se você entender algo chamado custo de oportunidade, você nunca vai falar essa baboseira, desculpa ser incisivo, mas é para te impactar mesmo, essa baboseira de não vou investir na bolsa porque agora a renda fixa está rendendo muito. Pega o seguinte cenário, eu vou até abrir algumas coisas aqui para você. No momento em que a taxa de juros está alta, os investimentos de renda fixa estão rendendo muito mais. Quando você olha para o cenário hoje, poxa, renda fixa rendendo 1% ao mês. Meu Deus, aquelas pessoas que não entendem praticamente nada vão dizer o quê? Vou focar em renda fixa. Só que esse é o pior erro que você pode cometer agora. O pior, não tem outro pior. É você focar em investir, não estou dizendo em não investir nada em renda fixa, você pode investir uma parte, mas não focar em investir só em renda fixa agora. Bem capaz, longe disso. O que acontece? Se você parar e analisar o que acontece, por exemplo, com as ações de alguns setores, você fica maluco. Deixa eu te mostrar aqui. O que acontece com as ações quando a taxa de juros cai? Olha só. Vou te mostrar aqui as ações da EZTEC, tá? Uma empresa de construção civil. Olha o que aconteceu. De 2016 até 2019, 2020, a taxa Selic aqui no Brasil caiu de 14% para 2%. Olha o que aconteceu com essas ações. 685%. Vamos pegar uma outra ação aqui? Trisul. Olha quando subiu as ações da Trisul. 1.482%. Você consegue entender isso aqui? Por você optar por 1% ao mês, você abre mão. Isso aqui se chama custo de oportunidade. Você abre mão de ter uma valorização como essa. Entende? Então, se você está com essa ideia louca na cabeça, para e entende uma coisa. Ao invés de fugir, você só precisa entender como fazer. Saca? Então, eu não quero que vocês tenham essa visão que vai boicotar vocês e fazer vocês demorarem muito mais tempo para chegar onde vocês podem, onde vocês querem. Entende? Então, faz sentido investir uma parte do seu dinheiro em renda fixa? Faz. Você consegue, inclusive, aumentar a sua rentabilidade investindo uma parte em renda fixa de uma forma estratégica? Sim. Vou falar sobre isso no nosso grande evento. Mas não é focar 100%. Você precisa investir na bolsa. E, não quer dizer que vai ter uma quebradeira geral. Você não pode afirmar isso. Te juro. Eu jurava que esse crash que ia acontecer lá em 2015, principalmente porque a China estava em maus lençóis, estava cada vez crescendo menos, estava um negócio complicado. Só que imagina se eu tivesse deixado de investir em ações lá. As ações até hoje, elas podem voltar, mas até hoje nunca voltaram ao mesmo patamar de 2015. Nunca voltaram ao mesmo patamar de 2015. Então eu teria deixado custo de oportunidade, eu teria deixado de ganhar muito dinheiro se eu não estivesse investindo na bolsa. Investir na bolsa, gente, é igual pegar sol. Sol queima. Você só precisa passar protetor solar. Só precisa saber se proteger. Se proteger de uma forma estratégica, usando anti-ações, que é justamente o tema da nossa live de amanhã, poxa, você consegue fazer o quê?
expandir a sua rentabilidade, lucrando nas altas e nas quedas da bolsa. Mais que se proteger, lucrar inclusive durante as quedas. Sabe de uma coisa, ficar de fora da bolsa é muito mais caro do que você investir na bolsa e quem sabe até ter algum resultado ruim porque você não se comprometeu em aprender, tá? Só decora isso. Primeiro, focar tudo em renda fixa agora é a maior burrada que você pode fazer. Segundo, se você conhece alguém, manda para ele esse vídeo, esse trecho, só para ele enxergar com números a burrada que ele vai estar fazendo, tá? Terceiro, não tem como a gente prever que vai vir esse crash agora. Pode prolongar e acontecer daqui a algum tempo. Os astros podem se alinhar e a economia mundial se recuperar. A guerra pode acabar. Muita coisa pode acontecer. Você não tem como prever o futuro. O foco é justamente você lucrar independente da sua opinião, porque a sua opinião não vale nada. Nem a minha. A realidade não está nem aí para ela. Faz sentido? Fora isso, gente, só um acréscimo aqui. Cenário eleitoral. Algumas semanas atrás eu liberei um vídeo completo de 1 hora fazendo uma análise do comportamento dos investimentos da Bolsa de 2020 até hoje, em todos os períodos eleitorais. Eu encontrei um padrão. O padrão é alta volatilidade, certo? E isso é um grande risco para quem não sabe lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, porque pode ser que você perca muito dinheiro. As ações estão subindo agora, daqui a pouco elas começam a derreter e, poxa, se você não tiver anti-ações, você vai estar meio... vai estar meio descoberto ali, tá? Só que para quem sabe, para quem vai implementar o que eu vou ensinar durante essa semana, durante a semana que vem, principalmente o nosso grande evento, na Semana do Investidor Sempre Alto, que começa dia 4 de abril, nossa, é uma oportunidade gigantesca. Deixei, só quero te dar esse aviso, tá? O link aqui embaixo para você que está me assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, o link está aqui embaixo para esse vídeo sobre as eleições de 2022, esse padrão, como investir, o que fazer lá, tá? Depois você assiste. Voltando aqui. Você, com certeza, já percebeu que existem momentos em que as ações estão em alta e outros que as ações estão em queda. Faz sentido? Olha só. Olha só esse gráfico aqui na sua tela agora. O que eu estou te mostrando nesse gráfico que está na sua tela neste exato momento? Ó, o índice Bovespa. O que é o índice Bovespa? É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. Quando essa linha vai para cima, significa que as ações estão subindo. Quando essa linha vai para baixo, significa que as ações, em média, estão caindo. E vice-versa, tá? O que você consegue perceber aqui? Ó? Que, poxa, de 94 para cá, quase 9.000% de valorização. Interessante, né? Pois é interessante. Mas podia ser muito melhor. Sabe essa queda aqui? Parece pequena. Mas ela foi uma queda, olha lá no canto inferior direito, ó. De mais de 50, na verdade, deixa eu aproximar mais. Ela foi uma queda, aqui ó, de mais de 50%. Agora, olha essa próxima queda aqui. Essa queda que aconteceu em 97 por causa da crise russa, crise asiática, mais de 60% de queda. Imagina se você estivesse começando aqui, anos perdendo dinheiro para só depois recuperar. Essa outra queda aqui, entre 2000 e 2002, quanto? 53% de queda. Anos perdendo dinheiro que poderia estar lucrando nesse período aqui também, para só depois empatar, para só aí então começar a ganhar dinheiro. Depois, você teve a queda de 2008, 58% no intervalo de poucos meses, tá? Logo as ações voltaram na esperança de tudo ia ficar bem. Aqui caiu por causa do medo, aqui subiu por causa da esperança, especulação pura, e depois veio a realidade econômica, tá, gente? E aí a realidade econômica não mente. Não mente. O que aconteceu? 6 anos consecutivos de queda. Quem investiu em 2008, quem sabe não fez novos aportes, ficou até 2017 perdendo dinheiro. 9 anos. Isso aqui é custo de oportunidade. Você poderia estar lucrando, inclusive, nesse período, inclusive nesse cenário. E ó, depois as ações subiram. 2020, uma queda de 47%. E agora, olha, isso é muito louco. Quando a gente vê o que aconteceu em 2008, ó, uma queda com base no medo, uma alta com base na especulação de que tudo ia ficar bem, logo começou a cair, depois subiu de novo e depois queda atrás de queda. O que está acontecendo agora? Uma queda com base no medo, uma alta na especulação de que tudo ia ficar bem, uma queda, está subindo de novo e agora? Para onde é que vai? O fato é, investir só em ações é bom. Se você tem um horizonte de tempo e pode esperar, no mínimo 20 anos. Quem sabe até mais. Se você quer ter resultado mais. Por que mais, gente?
Porque no Brasil, 9 anos e 3 meses as ações já ficaram caindo. Nos Estados Unidos, 13 anos, de 2000 a 2013, ficaram ou caindo ou no mesmo lugar, nunca para cima. Então, se você tem muito tempo, se você está nascendo agora, você tem tempo para esperar. Se você quer ter resultado mais rápido, você vai precisar lucrar também nas quedas. Também durante as quedas, porque aí você consegue rentabilidade muito maior com o passar do tempo, certo? Só que o que acontece? Esses movimentos de alta e queda são o que eu chamo de ondas, tá? São ondas de alta e ondas de queda, o que é totalmente natural. Eu não sei se você já parou para se perguntar. Por que será que isso acontece? Por que existem esses momentos de alta, depois queda, depois alta, depois queda, depois alta, depois queda? Será que é especulação financeira? Será que tem poucas pessoas comandando para onde vai a bolsa? Não, gente, para com essa maluquice. Não é. Existe uma regra fundamental que determina isso. Que regra fundamental é essa? O que eu vou te explicar a partir de agora. Você precisa entender essa regra para conseguir, inclusive, lucrar quando as ondas de queda chegam. Quando essas ondas de queda chegam, é justamente nesses momentos, algo que pode acontecer a partir de agora, uma onda de queda nas ações, é nesses momentos que você consegue impulsionar ainda mais a sua rentabilidade. E quando a gente pensa em queda, a gente pensa em crise. Quando a gente pensa em crise, a gente imagina uma crise como algo bom ou ruim. Mas eu quero te dar uma outra visão sobre isso. Porque crise financeira não é algo ruim. Poxa, gente, se você não tem coração, as pessoas ficam sem renda, ficam desempregadas. Gente, crise é tipo dia de chuva. Dia de chuva não é ruim. É um dia. Você sabe que hoje pode ter sol, amanhã pode ter chuva. Pode ter 300 dias de sol, mas vai ter um dia de chuva. Crise é a mesma coisa. As crises, elas sempre acontecem de tempos em tempos. E quando você entende essa regra, o seu jogo vira. Porque a crise não é algo bom, não é algo ruim. A crise só é crise, é um acontecimento natural. Uma coisa é certa. Você já passou por várias crises. Você vai passar por várias outras crises. Se você fosse um cidadão de qualquer país do planeta, você ia passar por crises. Com certeza. Então, você já se perguntou para onde é que o dinheiro vai nos momentos de crise? Parece que é ruim, né? Para todo mundo. Gente, o dinheiro só troca de mãos. As cartas são reembaralhadas durante as crises. E você viu o cenário hoje que é muito possível que venha uma grande crise, seja nacional, seja mundial, seja uma combinação das duas. Se você não sabe, está no lado para onde flui o dinheiro, você vai passar perrengue. É normal. O dinheiro não some, gente. Ele só muda de mãos. Crise é transferência. O dinheiro sai de um lugar e vai para o outro. O dinheiro sai das mãos dos despreparados e vai para as mãos dos preparados. Simples assim. Deixa eu te mostrar alguém preparado. Olha o que aconteceu com os investimentos dele durante o ano da pandemia. Olha só. 1 minutinho de vídeo. Olha só. Eu pude perceber que eu estava sempre alto porque eu olhava o aplicativo ali onde eu monitoro meus investimentos e estava sempre em alta ali, estava sempre azul, nunca baixou, né? Comecei lá por fevereiro, acho, janeiro. O que mais me deixou tranquilo, na verdade, foi pelo fato do meu resultado nunca estar negativo, né? Eu pude perceber que eu estava sempre em alta porque eu olhava o aplicativo ali onde eu monitoro meus investimentos e estava sempre em alta ali, estava sempre azul, nunca baixou, né? Então eu olhava ali e o resultado não mentia para mim, né? Até ficava, pô, mas como que eu ainda tô ganhando, cara? Porque o negócio tá despencando absurdamente. Mas é porque o método, ele te mantém assim, né? De repente, se eu tivesse feito o método e nunca tivesse passado por isso, eu até hoje duvidaria se o método funciona ou não. Mas eu passei exatamente pela prova de fogo ali, né? Tive um resultado que eu nunca imaginava ter e tive uma rentabilidade enorme, cerca de 44%, né? Imagina a paz do Guilherme no momento que estava todo mundo se escabelando. Eu lembro que nessa época eu comecei a fazer uma série de lives, um quadro novo. Toda vez que as ações caíam mais de 10% em um dia, em média, eu abria uma live para acalmar as pessoas. As pessoas desesperadas, porque era um momento que as ações estavam subindo muito nos últimos anos, de 2016 até 2019, e pessoas me relatando que venderam apartamento, que venderam casa, que venderam carro para investir em ações. E estavam, poxa, desesperados. Muita gente, aconteceu muita coisa ruim, negativa, humanamente falando, naquele momento ali. Mas olha, ele conseguiu isso
somente porque ele entendeu o que eu vou te explicar a partir de agora. E se você entender o que eu vou te explicar a partir de agora, você vai investir de uma forma totalmente diferente, com muito mais clareza, e você vai agir na contramão do mercado. E tudo que você precisa para ganhar dinheiro é agir na contramão do mercado. Vamos lá, o que é isso? Eu vou te explicar agora como que a economia de um país funciona de uma forma totalmente descomplicada, tá? Você nunca mais vai achar complexo economia, investimentos, isso vai sumir da tua cabeça. Deixa eu te mostrar agora, ó. Se você for pegar o que mede o crescimento de um país, é o PIB, Produto Interno Bruto, tá? Que é a soma da riqueza gerada no país. Se você for pegar o PIB de qualquer país, você vai ver que ele se movimenta em ciclos de alta, ciclos de queda, ciclos de alta, ciclos de queda. O nome disso se chama o quê? Ciclos econômicos, tá? Ciclos econômicos. Esses ciclos econômicos, momento de crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise, basicamente, eles geram um reflexo nos investimentos. O reflexo nos investimentos se chama ciclos de mercado, tá? Então, a gente vê nos investimentos, alguns investimentos se valorizando nos momentos de crise e outros investimentos se desvalorizando. Nos momentos de crescimento da economia, você vê alguns investimentos se valorizando e outros investimentos se desvalorizando. Como é que funciona essa dinâmica na economia? Ó, eu vou começar a explicação aqui só para vocês entenderem que é normal isso acontecer na economia, tá? Digamos que a gente está num período do final de uma crise, onde a taxa de juros do país caiu, certo? A gente está no momento, no final de crise, onde a taxa de juros de um país caiu bastante. Então, por que a taxa de juros, a taxa Selic caiu? Porque a inflação caiu pra caramba, caiu bastante. Estava muito alta, a inflação estava galopante, o cenário como está agora. Passou um certo período de tempo, a taxa Selic estava alta, fez com que a inflação descesse. Inflação caiu, os preços não estão subindo de forma tão vertiginosa como antes. O que vai acontecer? A taxa de juros de do país vai cair. Quando a taxa de juros de um país cai, o que acontece? Fica mais barato para as pessoas se endividar, fica mais barato para as pessoas pegarem empréstimo, fica mais barato para as pessoas pegarem financiamento. As pessoas já estão há anos postergando, deixando para depois os sonhos que elas queriam realizar. Quem sabe o sonho da casa própria, quem sabe o sonho de comprar uma casa na praia, quem sabe vários sonhos. E elas iam se endividar por isso, iam pegar empréstimo, financiamento, o que for. Taxas caíram drasticamente, o que ela vai fazer? Vai se endividar para gastar mais, certo? Aí a pessoa gastando mais, o consumo aumenta. As empresas, elas tiveram que se reinventar, estão super enxutas por conta da crise. Elas precisaram enxugar custo, enxugar sua estrutura. Então, o que acontece? Essas empresas começam a se endividar porque elas veem que o consumo está aumentando. E elas precisam aumentar a sua oferta de produtos. Porque as pessoas estão querendo comprar mais. Então, o que elas fazem? Elas também se endividam para que elas consigam investir no seu próprio negócio. Quando elas se endividam para investir no próprio negócio e aumentar a produção, elas empregam mais pessoas. E aqui entra o círculo virtuoso. Quando as empresas contratam mais pessoas, são mais pessoas com dinheiro no bolso. Mais pessoas com dinheiro no bolso são mais pessoas consumindo. Mais pessoas consumindo são mais vendas que a empresa faz. Empresa vende mais, lucra mais. Empresa lucra mais, o que acontece? Poxa, está aumentando a produção, está aumentando o lucro, vou investir mais no negócio. Então, contrata mais pessoas, precisa produzir mais. Produziu mais gente com dinheiro no bolso. Mais gente com dinheiro no bolso, mais gente comprando, mais necessidade de produção, contrata mais gente, dinheiro no bolso, aumenta o consumo, entende? É esse ciclo acontecendo até que bate. Onde? No teto do desemprego. O que é o teto do desemprego? Acaba o número de pessoas qualificadas, aptas a desempenhar todas as atividades onde tem vagas abertas, certo? Nesse momento, o que acontece? As empresas elas têm que contratar pessoas que não têm experiência na atividade e elas precisam treinar essas pessoas para aí então elas começarem a trabalhar. E as empresas elas estavam se preparando para uma certa velocidade do aumento do número de empregados, certo? Só que agora os empregados eles não estão começando a desempenhar suas atividades rápido.
Eles estão mais devagar, porque eles precisam ser treinados antes. Então, as empresas, eles contratam menos pessoas justamente para que, a partir daquele momento, para que elas consigam treinar. Só que as empresas se prepararam para um volume de consumo, de aumento de consumo muito maior. E elas veem que elas deram um passo maior que a perna. Que elas investiram demais no negócio, que elas contrataram gente demais, que elas aumentaram a produção demais e vão ter que corrigir isso. Porque o volume de contratações está diminuindo. E aqui é o momento onde começa a crise. Por quê? Quando chega esse momento, o empresário ele já sabe que tudo funciona em ciclos. Ele não é bobo. Então ele pensa, vai começar uma crise. Eu investi muito mais do que eu deveria, eu preciso desinvestir para enxugar a minha empresa e me preparar para o que vem a partir de agora. Então, como ele contratou a mais e ele vai passar a produzir mais do que o mercado vai precisar, ele precisa demitir pessoas. Ou ele demite pessoas para cortar custo, ou ele corre o risco de falir e basicamente ter que demitir todo mundo, o que é muito pior. Então, nesse momento, as empresas começam a demitir algumas pessoas e entra o círculo vicioso. Por medo de existir uma crise, os próprios empresários, eles geram a própria crise. Porque eles demitem pessoas, no momento que demitiu pessoas, tem menos gente com dinheiro no bolso, menos gente com dinheiro no bolso, menos consumo, precisa de menos produção. Precisa de menos produção, demite mais gente. Demitiu mais gente, diminui o consumo. E vai essa espiral negativa, certo? Até que eles novamente exageram na onda de demissões e a oferta fica pequena demais. Eles precisam aumentar a oferta e volta o momento de crescimento. Então, no capitalismo, você consegue entender a dinâmica que o fato da existência de crises grava essa, para você não pensar besteira. A existência de crises nada mais é do que uma correção do último momento de crescimento. Então, a crise ela só corrige o excesso de crescimento que aconteceu e nem deveria ter acontecido. Só que a gente não consegue enxergar até onde que vai o crescimento. É por isso que a gente vai de exagero em exagero crescendo como economia. Pega os últimos séculos e olha hoje a qualidade de vida das pessoas. É muito melhor, gente. As coisas cada vez ficam mais baratas quando eu olho no horizonte de décadas e séculos. Como assim? Pensa num rei. Um rei não tinha ar-condicionado. Pensa no primeiro computador. Era caríssimo. Tinha financiamento para comprar um computador. Hoje é muito mais em conta. Embora eu não estou dizendo que seja barato. Depende da realidade de cada um. Mas a gente tem hoje uma qualidade de vida por conta disso muito melhor, muito maior. Era muito pior a gente viver na economia sempre estável, sem crise, sem crescimento, todo mundo vivendo na pobreza, igual acontecia aí 300 anos atrás. Entende? Então, o que acontece? A gente, mais do que a crise ser algo natural na economia, a gente precisa de crise. Entra na tua cabeça isso. A economia precisa de crise para ser justamente a mola propulsora do próximo crescimento da economia. Vinícius, você está falando que precisa de crise porque você não passa fome durante uma crise. Gente, a crise vai existir. Querendo ou não. Isso a longo prazo é positivo. Se você não se prepara para a crise, basicamente você não tem memória. Quantas crises você já passou? Talvez você nunca tenha entendido que é um fato natural do capitalismo e é algo que é benéfico a longo prazo. Porque se não tivesse crise, não teria crescimento. O nome disso são ciclos econômicos. O que acontece com cada investimento, basicamente, gera neles os ciclos de mercado. Isso eu vou te explicar com mais detalhes, o sentimento do investidor e os cuidados que você tem que ter na primeira aula da Semana do Investidor Sempre em Alta. Muito cuidado nos ciclos de mercado. Vou falar mais sobre isso durante a Semana do Investidor Sempre em Alta. Mas eu vou te explicar o que acontece com as ações, com as antiações, com os fundos imobiliários, com os títulos públicos em cada um desses cenários. Mas a grande charada é você entender que crises vão acontecer. Não é você ficar pensando, meu Deus, eu vou colecionar ações, vou ficar comprando aqui até que eu vou ter uma quantidade que vai estar bom. Não, você vai demorar muito mais para chegar onde você quer. Se você lucrar também durante as crises, fica muito mais fácil e rápido a tua jornada. Entende? Tá bom, Vinícius, entendi. Mas agora, como que eu faço para prever quando cada cenário vai chegar? Não tem como. Calça a sandália da humildade.
entende que você não consegue prever o futuro. Eu já tentei de inúmeras formas. Inclusive, a minha primeira tentativa, meu primeiro tema de TCC, que eu acabei abandonando e fiz um outro quando eu fiz faculdade de administração, eu sei que eu poderia usar aquele, sabe? Mas como o resultado não foi conclusivo, poxa, eu não ia fazer um trabalho com resultado não conclusivo. Desculpa se alguém aqui fez um TCC, uma dissertação com resultado não conclusivo. Mas eu não queria fazer. Aí eu fiz sobre outro tema. Mas basicamente, eu tentei fazer meu TCC justamente sobre isso, né? Eu tentar identificar uma forma de investir em ações com maior segurança. E aí eu fui tentar ver como que eu consigo antecipar a valorização das ações. E eu identifiquei um padrão. Qual era o padrão? Os ciclos de mercado, eles começam 2 anos antes dos ciclos econômicos. Entre 1 e 2 anos antes. Só que eu esbarrei no outro problema. Quando que começam os ciclos econômicos? Então, assim, eu enxerguei uma fórmula, só que eu não tinha os dados da fórmula. Então não adiantava nada. Talvez se saiba, talvez não, mas quando eu comecei a investir, eu perdi 35% do meu dinheiro em 2 meses. Porque eu fiz um investimento da esperança. Eu fui lá, investi meu dinheiro, fiquei rezando, torcendo para dar certo. Eu vi que não tinha saída, gente. Eu vi que eu tinha que buscar um jeito que eliminasse o meu eu. Isso vai parecer muito louco, tá? Mas que eliminasse o meu eu, o meu ser pensante da jogada. O meu ser pensante da jogada. Eu precisava tirar os meus vieses da minha decisão. O que são vieses? Vieses, a primeira pessoa que estudou isso foi o Daniel Kahneman e o Amos Tversky, que era o parceiro dele, em 1979. Eles começaram a estudar as finanças comportamentais. Um viés mental, um viés cognitivo, nada mais é que um atalho mental que a sua mente faz para economizar energia, certo? Que te induz a tomar alguma ação. Então, naturalmente, eu vou te dizer um viés da disponibilidade. Rapidamente, só para você entender. O que você vê, o que você sente quando você enxerga uma ação, sei lá, ou um fundo de investimento, ou qualquer coisa, qualquer investimento, que está em queda nos últimos 12 meses de 15%? Você sente vontade de investir ou você pensa, esse negócio está desvalorizando? Eu não vou entrar nesse negócio, eu quero investir no que está valorizando. Né? Isso é o viés da disponibilidade. Você pensa, eu quero investir no que está valorizando, não no que está caindo, eu não quero perder dinheiro. Só que isso é o quê? Você nem pensa, é inconsciente. Por você ver algo em queda nos últimos meses, você acredita que ele vai continuar em queda. É um processo automático. Então, a gente precisa tirar a emoção, tirar os vieses mentais na forma de investir. Eu preciso focar em uma metodologia que me faça lucrar automaticamente, que seja explicada, replicável, que eu entenda e faça sentido e, óbvio, que seja comprovada no longo prazo. E aqui que surgiu depois, eu expliquei toda essa jornada na live de ontem, que você pode acessar no meu canal no YouTube, tá salva, tá? É só você entrar no meu canal no YouTube e nos vídeos e olhar ali, é um dos últimos vídeos postados. Mas ali que surgiu, que eu consegui encontrar o princípio de se investir em ações e anti-ações. Por quê? Olha só, deixa eu te mostrar aqui. Imagine o seguinte, imagina que estava você lá em 2000 investindo em ações. E aí as ações em média se desvalorizaram 53%. Imagina até outubro de 2002. Imagina se você tivesse investindo em anti-ações. Olha que louco. Parece nada essa queda aqui, ó. Enquanto as ações estavam caindo 53, uma anti-ação estava se valorizando 125. A outra anti-ação estava se valorizando, chegou a se valorizar aqui, ó, 156%. Exatamente isso? É, aproximadamente isso. Então, o que é 53% de queda de um lado se você tem 125 do outro e 156 do outro? Não é nada. Vamos lá. Deixa eu te mostrar aqui agora, tempos depois. Pensa que você estava lá em 2008, começou a investir em ações em 2008 e você ficou perdendo dinheiro até 2016. Até 2016. 46% do seu dinheiro para o chão. Chegou a perder 58%. E aí você continuou investindo, voltou e no fim você viu o seu dinheiro se desvalorizar em 47%. Loucura. E se você tivesse investido em anti-ações? Olha isso, gente. 47% de queda não é nada. Enquanto isso, uma anti-ação estava subindo 150. Outra anti-ação estava subindo o quê? 230. Você percebe? Está na sua frente.
Vinícius, por que as anti-ações sobem muito mais que a queda das ações quando elas caem? Vamos lá, isso que é importante você saber. Todo investimento que você vai fazer na bolsa, o máximo que você pode perder é 100%. Então, vamos lá. Se você investir como investidor sempre alto, se você investir de outras formas, especular de outras formas, aí você pode perder mais do que você investiu e ficar devendo para a corretora, inclusive. Então, você tem que saber exatamente o que você vai estar fazendo. Mas se você investir como investidor sempre em alta, basicamente, o que vai acontecer? Você vai lá, vai investir numa ação, por exemplo, e se você não seguir nada do que eu falar, você pode perder 100% do valor que você investiu naquela ação. Não mais que isso. Ninguém vai bater na tua porta. Vinícius, eu vou levar teu sofá porque você investia na ação de uma empresa e ela ficou nos devendo. Não. A tua responsabilidade é limitada ao valor investido. Então, o máximo você pode perder tudo que você investiu. Agora, o máximo que você pode ganhar não existe. Você pode ganhar 100, 200, 300, 400, 500%. Te mostrei ali o caso da Trisul, de 2016, 2019, valorizando 1.400%, eu acho. Então, todo investimento, quando a gente fala entre ações e anti-ações, todo investimento que sobe, ele sempre sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Isso vale para as anti-ações quando estão subindo, nos momentos que as ações estão caindo, e a recíproca é verdadeira também. Também vale para quando as ações estão subindo. Vamos pegar aqui entre 2002, 2003, né? 2003 para frente, olha só, enquanto uma anti-ação estava caindo aqui 50%, as ações estavam subindo aqui seus 500%. Então, isso é válido para ações e para anti-ações. Por isso que a metodologia funciona em qualquer cenário. Em qualquer cenário. Você entende? Vamos pegar... Poxa, Vinícius, deixa eu ver agora... Agora, desde 2020, esse negócio funciona mesmo? Vamos lá, deixa eu arrumar aqui para você. Olha aqui, 2020 para frente. Não, agora é diferente, porque agora tem um cenário de pandemia. Não, porque agora tem um cenário de um conflito bélico. Não é, gente. Olha aqui. Se você está investindo somente em ações, em média, você está com um ganho de 0,48%. Uou, muito bom! 0,48%. Se você tem anti-ações, uma anti-ação aqui valorizando 16%. Outra anti-ação nesse meio tempo valorizando 40%. Você percebe? Você percebe que só não lucra nas altas e nas quedas da bolsa quem não quer? Só que você pode melhorar isso. Usando uma técnica muito simples que eu vou te mostrar aqui. Vou abranger ela, vou te explicar como fazer na prática. Conteúdo é sem enrolação do nosso evento, gente. Na Semana do Investidor Sempre em Alta. Mas aqui eu vou te dar uma palhinha. Deixa eu te mostrar. Olha só. Gente, pessoal, vocês perguntando sobre anti-ações. Live de amanhã é exclusivamente sobre anti-ações. Segura um pouquinho a ansiedade, tá bom? Vinícius, não tô ansioso, não me... Foi só um modo de falar, gente. Tá tudo bem. Olha só. O que acontece? Tela do computador. Se você investir só em ações, você estaria com 0,48% de rentabilidade de 2020 até hoje, ok? Ok. Se você tem anti-ações, você apostaria bem, tá? Porque você estaria ganhando 40% de um lado, 16% do outro e aqui está meio zerado, tá? Mas o que acontece? Você percebe que quando uma coisa cai, as ações caem, as anti-ações sobem? E quando as anti-ações caem, as ações sobem? Então, o que você pode fazer para você ter um lucro muito maior que esse aqui? É só você fazer isso com consistência no longo prazo, tá? Digamos que você foi lá e investiu em ações e anti-ações, tá? E aí, passou um certo período de tempo, passaram-se 3 meses, e aí você chegou e viu assim, opa, as minhas ações desvalorizaram pra caramba. As minhas ações, as minhas anti-ações valorizaram pra caramba. Sabe o que eu vou fazer? Vou vender uma partezinha disso aqui e vou comprar justamente de ações que estão muito mais baratas em promoção agora. Assim eu coloco esse lucro no bolso e eu compro ações mais baratas. Interessante. Digamos que você fez isso aqui, Digamos que, eu só vou pegar uns pontos da linha aqui, tá? Digamos que você faça isso de novo. E aí, passaram-se mais 3 meses. O que aconteceu? As anti-ações, elas ficaram mais ou menos no mesmo lugar, tá? Só que as ações, por quê? Porque no curto prazo não tem como prever nada, gente. Elas podem ficar no mesmo lugar, podem subir um pouquinho, podem cair um pouquinho, mas a lógica no longo prazo não falha, você viu.
Ó, o que aconteceu? Nos próximos 3 meses eu vi, opa, ações valorizaram pra caramba. Fiz o certo. Comprei mais ações embaixo aqui, tô lucrando muito mais. Então sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse dinheiro aqui, esse lucro que eu tive e vou comprar mais anti-ações. Porque daqui a pouco elas podem começar a subir. Batata. Passaram-se mais 3 meses, anti-ações se valorizaram, ações se desvalorizaram. O que você faria aqui nesse momento? Venderia um pouco do lucro das anti-ações, compraria ações mais baratas. Passaram-se mais 3 meses. O que você faria? Poxa, anti-ações caíram, ações subiram. O que eu vou fazer? Vender um pouquinho do lucro que eu tive aqui, que legal, comprei mais embaixo aqui, e vou comprar agora de anti-ações que se desvalorizaram. Se você faz isso consistentemente, meu Deus, se você perder dinheiro, você tem que ganhar um prêmio. Eu vou te dar um prêmio. Vinícius, eu não entendi direito. Calma. A gente tem um processo, tem um passo a passo. Então não adianta eu antecipar as coisas aqui. Você tem que entender tudo com profundidade para você saber o que fazer pelo resto da vida. Mas entenda, só não lucra nas altas e nas quedas da bolsa quem não quer. Só não potencializa sua rentabilidade quem não quer. Só perde dinheiro na bolsa quem quer. Quem ignora isso aqui. Então você não seja egoísta de não espalhar isso aqui para seus amigos. Manda assistirem essa live, manda se inscreverem no nosso evento e você participa. Porque senão você está deixando muito dinheiro na mesa. E não te esquece. Então, gente, ó, uma outra coisa, tá? Eu mostrei o cenário 2020. Pensa comigo. Quem que estaria nervoso numa situação como essa, mesmo com as ações caindo mais de 40%? Pra que nervosismo? Pra que ansiedade? Pra que preocupação? Pra que frustração? Pra que você perder dinheiro, depois se achar um asno, ficar desmotivado? Não precisa. Não precisa. Você só precisa do conhecimento certo. E nunca esquece. Nas crises, o dinheiro só troca de mãos. No mercado financeiro, o dinheiro ele flui naturalmente, gente. Das mãos dos despreparados para as mãos dos preparados. Ponto. Então você sempre tem que estar preparado. É por isso que você não deve mudar os seus investimentos em nenhum momento. Ah, não, agora a taxa Selic subiu, agora a inflação subiu, agora tem não sei o quê, agora tem pandemia. Sabe o que eu mudei nos meus investimentos durante a pandemia? Nada. Porque eu não sou reativo, eu não reajo, eu já estou pronto. É por isso que eu lucro nas altas e nas quedas da bolsa. Sabe por que você não lucra? Você fica mudando de galho em galho toda hora. Quando você reage a um acontecimento, você já está atrasado. Ou você acha que você vai ser o mais rápido de todos? Ah, não, eu vou ser o primeiro a reagir e aí os outros vão estar atrasados. Poxa, gente. Você acha que é sobre ficar acompanhando a notícia todo dia e reagir ao mercado? Claro que não. Então, como que você faz para surfar esses ciclos de mercado, essas ondas de valorização e desvalorização, mesmo num cenário de alta incerteza? 5 passos eu filtrei para você. Primeira coisa, para de buscar essa maldição do melhor investimento para eu fazer agora. Esquece isso. Não existe o melhor. Você não sabe o que vai acontecer no futuro. Cai na real. Segundo, saiba analisar os investimentos que valem a pena. Eu vou te mostrar o passo a passo para você analisar as ações com maior potencial de rentabilidade da bolsa na aula 3 da Semana do Investidor Sempre em Alta. Então não perde. Saiba combinar ações e anti-ações. A gente vai construir isso junto nas aulas 1 e 2 da Semana do Investidor Sempre em Alta. Todo o conteúdo é sequencial, passo a passo. Você tem que ter um fluxo contínuo de renda para aproveitar as oportunidades que aparecem, para investir mais no que está caindo, porque vai subir depois, porque a economia se comporta em ciclos. Então você tem que ter investimentos para te gerar esse fluxo de renda, isento de imposto de renda, no maior nível de rentabilidade possível. E você tem que pegar e rebalancear os seus investimentos periodicamente, vender aquilo que está subindo, comprar aquilo que está caindo, porque você já viu com seus olhos aqui que isso vai te fazer lucrar, mesmo num cenário de pandemia. Que só perde dinheiro na bolsa quem quer. Resumo, a gente está numa das maiores sinucas de bico da história. Mas crises são normais. Reforça isso para você. Crises são normais e esperadas. Você tem que estar pronto. Você tem que estar pronta. As eleições só vão deixar o clima ainda mais volátil. Se você não tiver pronto, você pode perder muito dinheiro. Se você estiver pronto, você pode estar no outro lado da moeda. Você pode ser o local para onde você não vai fazer esforço.
O dinheiro naturalmente vai fluir para você porque você já está preparado, você executa uma metodologia testada e validada, clara. Nas crises, o dinheiro sai das mãos dos despreparados e vai para as mãos dos preparados. Esse ano pode ser um caos para você. Ou pode ser a oportunidade da sua vida até então. Depende do seu comprometimento, depende do que você vai entender e do que você vai aplicar. Mas sempre lembra, o recado principal que eu quero te mostrar, que eu quero que você grave dessa live de hoje, nessa construção de conhecimento que a gente está fazendo aqui. Você nunca vai saber o que vai acontecer amanhã. Você precisa agir diferente das outras pessoas para ter resultados diferentes, por mais clichê que isso pareça. E a única saída que você tem é adotar uma postura agnóstica. Dane-se o que eu estou pensando. A realidade não está nem aí para a minha opinião. Tendências não existem. As tendências são simplesmente desmascaradas por uma simples mudança na realidade. As crises são mais que normais, elas são necessárias. Grava isso. Certo, gente? Esse vídeo fez sentido para você? Esse conteúdo te ajudou de verdade? Se abriu a sua mente, você, poxa, se vale a pena, clique aqui embaixo em gostei, curtir, coraçãozinho, alguma coisa assim, tá? Só não fica parado, faz alguma coisa aí, porque assim as redes sociais, elas compartilham esse vídeo com mais pessoas, a gente consegue ajudar muito mais gente. Tem milhões de pessoas perdendo dinheiro na bolsa hoje. De verdade, milhões mesmo. Então, me ajuda a ajudar outras pessoas. Pega, compartilha com os teus amigos, manda em grupos no WhatsApp. Só não deixe essa mensagem morrer aqui, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.